Boa tarde, meus amigos. Novamente aqui no espaço dedicado à poesia brasileira. Hoje é a 30ª live desse projeto que eu estou desenvolvendo sobre a poesia brasileira. Procuro aqui apresentar a vida e a obra de um poeta por semana. Já falamos de 29 poetas do modernismo, do parnasianismo, do romantismo. Estamos apresentando um poeta por semana nesse projeto, que é Projeto Poesia Brasileira. Hoje vamos falar de Augusto Frederico Schmidt. Augusto nasceu no Rio de Janeiro no dia 18 de abril de 1906 e faleceu no dia 8 de fevereiro de 1965, também no Rio de Janeiro. Ele foi um poeta da segunda geração do modernismo brasileiro e falou de morte, de ausência, de perda e de amor em seus poemas. Tudo bem, Marisa? O som deve melhorar daqui a pouco. Tentar arrumar isso. Ele foi um homem polivalente. Ele foi capaz de conciliar a literatura a uma bem-sucedida atividade empresarial. Ele viveu e estudou na Suíça dos 8 aos 10 anos e, ainda adolescente, começou a trabalhar no comércio do Rio. Primeiro como balconista da famosa livraria Garnier, E em seguida ele se tornou caixeiro viajante. Ele conviveu com os modernistas da primeira geração e em 1928 ele publicou o seu primeiro livro de poesias. Em 1931 ele fundou a editora Schmidt, responsável pelo lançamento de importantes obras como Caetés de Graciliano Ramos, Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire, O País do Carnaval de Jorge Amado, João Miguel de Raquel de Queiroz. E ele foi uma pessoa de muitas atividades, Ele colaborou com os jornais O Globo, O Correio da Manhã, A Tarde. Era filho de uma família abastada, então ele era rico, e influente. Ele se identificou bastante com o golpe de 64, mas depois ele criticou o regime que veio se estabelecer. A obra de Schmidt foi injustamente rechaçada pela intelectualidade da época, mas hoje volta a ser publicada e estudada no Brasil, sendo considerada uma das mais expressivas e maduras da segunda fase do modernismo brasileiro. Boa tarde a todos vocês que estão entrando, me cumprimentando pelo meu aniversário hoje. É muito bom fazer aniversário, muito legal isso, Uma pena que a gente não possa se abraçar fisicamente ainda, mas eu confio que nós estamos em 2021 bem diferente. Eu acredito que em 2021 a gente consiga sair desse pesadelo que a gente está vivendo atualmente por causa da pandemia do coronavírus. Vamos aguardar,
né, 2021, com bastante fé, bastante força. Voltando ao Schmidt, ele foi assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República do Brasil, embaixador do Brasil na ONU e na Comunidade Econômica Europeia. A sua livraria, a sua editora, né, era a Livraria Schmidt Editora, no Rio de Janeiro, e ele foi casado com Ieda Ovalle Schmidt. Ele colaborou ainda com seu sobrinho José Alberto Gueiros, conhecido como Zezinho Gueiros, editor da editora Monterrey, né, especialidade em Pulp Fiction, nas histórias de Gisele, a espia nua que abalou Paris, baseado num folhetim que Davi Nasser havia criado para o Diário da Noite. A Gisele foi uma obra de grande sucesso na época, né, porque transgredia alguma coisa da fase da época em relação à liberdade sexual, essas coisas todas, né? Entre seus principais livros estão O Galo Branco, de 1948, Estrela Solitária, de 1940 e Prelúdio à Revolução. Então, como eu falei, ele publicou vários, né, nomes importantes na sua editora e também foi editor dos escritores integralistas, principalmente de Plínio Salgado. Teve outras coisas que ele fez na vida, né? E, além de poeta, ele foi presidente do Clube de Regatas Botafogo entre 1941 e 42. E um dos seus atos no clube foi justamente idealizar a fusão do Clube Botafogo com o futebol, né? Então virou o Botafogo Futebol Clube, né? Criando o Botafogo de Futebol e Regatas, né? A ideia foi excelente, mas ele não foi o primeiro presidente, deixando o cargo com o Eduardo Góes Trindade. Ele foi também, com o espírito dele empreendedor, ele foi um dos fundadores da cadeia de supermercados Disco, né? Nós tínhamos o Disco em Juiz de Fora, inclusive, um grande supermercado. O Disco foi fundado por ele no Rio de Janeiro e foi também sócio majoritário da Orquima S.A., indústria percussora de energia nuclear brasileira, encampada depois pela Nucleblas em 1975. Ele era amigo pessoal do presidente Juscelino Kubitschek, né, e criou o famoso slogan de JK, 50 anos em 5. Escreveu inúmeros discursos para o presidente e várias de suas ideias viriam a ser realizadas como a Operação Pan-Americana, né, a OPA, uma iniciativa que iria inspirar a Aliança para o Progresso, criada pelos Estados Unidos na administração Kennedy. Ele foi assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais e, em seguida, nomeado, né, como eu falei já, embaixador do Brasil na ONU e na Comunidade Econômica Europeia. Ele faleceu em 1965 sem deixar descendentes. Não teve filhos e foi sepultado no cemitério São João Batista. Tinha duas irmãs, Anita e Madalena. A Madalena era a revisora de seus textos e ele era neto do Visconde de Schmidt, Frederico Augusto Schmidt, né? Um dos homens mais ricos do Império e que juntou uma fortuna com a empresa de importação Schmidt e Companhia, localizada na Rua da Alfândega.
O poeta Schmitt fundou em 1930 a Livraria Católica do Rio de Janeiro, que depois ele transformou na Livraria Schmitt Editora, né? Que era um ponto de encontro de intelectuais da época. Era ali que se reunia, inclusive, o Círculo Católico. Essa livraria, essa editora, ficou em atividade até 1939, quando foi absorvida e suas instalações foram compradas por Zélio Valverde, que se tornou sócio da Schmitt, né? Ele esteve sempre no centro das atenções, dos acontecimentos do Brasil, por mexer com política, por estar sempre envolvido, né? Na década de 40, 50, 60, né? Viveu intensamente o seu tempo, viveu intensamente a sua época, em todas as esferas, e as suas memórias e os seus registros políticos constituem um registro privilegiado da época. Já do lado da poesia, a poesia realiza o sonho de muita gente, que é ver reunida numa só obra, né, todo o despojamento aí moderno e o calor romântico, né? Carlos Drummond de Andrade disse sobre ele: outros poetas são vigilantes, contidos, econômicos e até esqueléticos. A natureza assim os determinou. Ele, ao inverso, talvez se constrangesse até o esgotamento e a esterilidade se tentasse comprimir o fluxo vocabular. E perderíamos, com essa imagem deformada, a intensidade do seu ser lírico, o que nele era tão típico e insuscetível de regulamentação teórica, formal, o melhor e mais caloroso Schmitt. Muito legal, né? Muito importante isso. Vamos falar, né, a respeito da sua obra. Ele morreu, como eu disse, em fevereiro de 1965, com um acidente de carro. Novamente agradecendo a presença de todos que estão aqui, né, todos que vieram aprender comigo, né, que eu também estou aprendendo bastante nessas lives poéticas. Estou estudando muito a respeito da poesia brasileira, então a gente tem um poeta por semana e hoje é o Augusto Frederico Schmitt. Então vamos lá, a alma. Às vezes eu sinto minha alma bem viva. Outras vezes, porém, ando erradio, perdido na bruma, atraído por todas as distâncias. Às vezes entro na posse absoluta de mim mesmo e a minha essência é alguma coisa de palpável e de real. Outras vezes, porém, ouço vozes chamando por mim, vozes vindas de longe, vozes distantes que o vento traz nas tardes mansas. Sou o que fui, sou o que serei. Às vezes me abandono inteiramente a saudades estranhas e viajo por terras incríveis, incríveis. Outras vezes, porém, qualquer coisa à toa, o uivo de um cão na noite morta, o apito de um trem cortando o silêncio, uma paisagem matinal, uma canção qualquer surpreendida na rua, qualquer coisa acorda em mim, coisas perdidas no tempo. E há no meu ser
uma unidade tão perfeita que perco a noção da hora presente. E então, sou o que fui e sou o que serei. Uma coisa importante, né, gente, aqui, falando a respeito da própria evolução do ser, né, da própria evolução da saudade, né, de vozes distantes do passado, né, mas ele bate firme ali que sou o que fui, sou o que serei, né? Interessante isso aqui, né? Às vezes me abandono inteiramente a saudades estranhas. Muito chique, né? Muito legal. As chuvas da primavera. Em breve virão as chuvas da primavera. As chuvas da primavera vão descer sobre os campos, sobre as árvores pobres, sobre os rios degelando. As chuvas da primavera cairão sobre os jardins perdidos, sobre os rosais desnudos, sobre os canteiros sem flor. As chuvas da primavera anunciarão os grandes dias próximos e a cantiga das águas escorrendo dos beirais. Nos dirá do tempo próximo, das primeiras flores, dos primeiros ninhos, das primeiras palpitações, dos brotos, das esperanças, da vida que se insinua em tudo, nos ramos, na penugem, nos céus limpos. Em breve virão as chuvas da primavera. Os rios já estão degelando. O frio já não é tão mau. Adormece, pois, meu amor, e esquece esse inverno. Deixa que o sono te leve, como as águas levam flores e folhas soltas. Que coisa, né? Que imagem, gente. Que coisa fantástica, né? Ele fala realmente aqui da primavera chegando, né? A vida renascendo depois do inverno, né? Então tá lá, né? As primeiras flores, os primeiros ninhos, primeiras palpitações dos brotos. A vida tá nascendo, né? E ele fala, inclusive, que o frio já não é tão mal. Provavelmente ele detestava o inverno, né? Marisa Timpone está falando que ela adora poesias de primavera. Com certeza, a primavera é uma fase linda do ano, né? É a fase onde a vida brota, né? Depois do inverno. Hoje em dia, infelizmente, nós não temos mais tão definidas as estações, né? Mas a gente se prepara no inverno pro nascer ou renascer da vida na primavera. Isso é lindo demais, muito bonito, né? E aí ele termina dizendo para ela, né, para amada, né? Adormece, pois, meu amor, esquece esse inverno, né? Esquece essa fase ruim de frio mal, né? A ausente. A natureza homenageada que agradece, né, Marisa? Com certeza, né? A ausente. Os que se vão depressa. Ontem ainda sorria na espreguiçadeira. Ontem dizia adeus ainda da janela. Ontem vestia ainda o vestido tão leve cor-de-rosa. Os que se vão depressa.
Seus olhos grandes e pretos há pouco brilhavam. Sua voz, doce e firme, faz pouco ainda falava. Suas mãos morenas tinham gestos de bênçãos. No entanto, hoje, na festa, ela não estava. Nem um vestígio dela sequer. De certo, sua lembrança nem chegou, como os convidados, alguns, quase todos, indiferentes e desconhecidos. Os que se vão, vão depressa, mais depressa que os pássaros que passam no céu, mais depressa que o próprio tempo, mais depressa que a bondade dos homens, mais depressa que os trens correndo nas noites escuras, mais depressa que a estrela fugitiva. Que mal faz um traço no céu? Os que se vão, vão depressa. Só no coração do poeta é que é diferente dos outros corações. Só no coração sempre ferido do poeta é que não vão depressa os que se vão. Ontem ainda sorria na espreguiçadeira e o seu coração era grande e infeliz. Hoje na festa ela não estava, nem sua lembrança. Vão depressa, tão depressa os que se vão. Né? Uma perda, né? Uma perda. E uma imagem maravilhosa, né? Ela estava ontem na espreguiçadeira, ainda dizia adeus, né? Mas uma coisa importante, né? Ontem ainda sorria na espreguiçadeira e o seu coração era grande e infeliz. E as pessoas morrem e muitas pessoas esquecem as pessoas que morreram, né? Então, é aquilo que ele fala, né? A sua lembrança nem chegou na festa. Só o coração do poeta, o coração sempre ferido do poeta, é que mantém essas lembranças. E os que vão, como Marisa está dizendo, muito antes da hora, né? Pois é. Muito complicado. É uma triste realidade, Denise, com certeza, né? Canto da Madrugada. E uma coisa interessante aqui, gente, é a gente observar a escrita dele, né? Porque ele, como um poeta da segunda fase do modernismo, ele fazia versos livres, versos até grandes. Por exemplo, agora no Canto da Madrugada, o primeiro verso tem: avancei pela cidade, abri os braços e recebia a aurora pequenina. É um verso imenso para quem estava acostumado, antes do modernismo, a criar os versos metrificados, no máximo alexandrino e tudo mais, né? Hoje em dia, ele, aqui nessa fase do modernismo, ele está... ele é livre para escrever do jeito que ele quer, inclusive os sonetos que ele faz, né, são sonetos que os classicistas devem achar um absurdo, tá? Mas então, nessa poesia aqui, Canto da Madrugada, nós temos lá: Canto da Madrugada, avancei pela noite, abri os braços e recebi a aurora pequenina. Chorava ainda, suas lágrimas desceram sobre o meu rosto.
veio um perfume forte de flores molhadas. Renovaram-se os sons, as vozes dos galos pelas campinas úmidas. Lenhadores dormem nos casebres frios. Estão nascendo flores misteriosas. Estão crescendo grandes almas nas sombras da noite. Porque há um canto que sai da noite e vem acordar a aurora adormecida. Então, à noite. E um canto que sai da noite e vem acordar a aurora adormecida. Chegaram as estrelas. As estrelas chegaram úmidas, e suas frias pétalas pousaram no meu rosto seco. As estrelas chegaram trêmulas, pareciam flores que o vento esfolhara da noturna árvore. Murado e exausto, que consolo encontro nas estrelas que chegaram de repente. Falaram-me de suas viagens, das regiões nuas que atravessaram, das fontes que cantam pelos espaços, das vozes que se acendem em caminhos nunca vistos, na figura de Aglaia adormecida no céu, e no sorriso de infância que na sua face flutua. As estrelas chegaram loucas dos seus infinitos silêncios e falaram incessantemente. Foi o orvalho de suas asas que molhou meus olhos. Marisa Timpone está dizendo que a aurora é o terceiro tom, segundo Drummond, né? Ótimo, com certeza. Né? Drummond fala da mistura de leite com sangue, formando o terceiro tom, a que chamamos aurora. Tá certo, Marisa, muito bom, né? A aurora, amanhecer do dia. Eu acho uma coisa muito estranha, o amanhecer do dia. Eu, na realidade, gosto de ver o amanhecer do dia antes de dormir. Acordar para ver o amanhecer eu não gosto, não. Uma sensação muito ruim. Eu gosto do entardecer, quando começa a noite. Mar desconhecido. Sinto viver em mim um mar ignoto e ouço, nas horas calmas e serenas, as águas que murmuram como em prece estranhas orações intraduzíveis. Ouço também do mar desconhecido, nos instantes inquietos e terríveis dos ventos, o guiar desesperado e os soluços das ondas agoniadas. Sinto viver em mim um mar de sombras, mas tão rico de vida e de harmonias, que dele sei nascer a misteriosa música que se espalha nos meus versos. Essa música errante como os ventos, cujas asas no mar geram tormentas. As meninas estão comentando aqui, Rosângela, Marisa, Timpone, a respeito do que eu falei, que eu prefiro a noite, né? E me chamando de vampiro, né?
que o vampiro prefere a noite, com certeza, né? Com certeza. Nesse poema, nesse soneto, né, que eu li agora, um soneto que não tem uma formação clássica, tá certo? Ele diz, né, o eu lírico sente que está morando num mar desconhecido, né? E ele vê nas ondas preces, orações, né? Ele vê a agonia das ondas, né? Ele se sente morando num mar de sombras, um mar de sombra, mas tão rico de vida e de harmonias, que ele sente a música do mar, né? E essa música para ele é aquilo que vai dar, né, o balanço do mar, e que vai, se de repente for muito intensa, gerar inclusive as tormentas, né? Isso, julgando na vida pessoal, a gente tem, né, os momentos de calmaria, os momentos de ondas fracas, ondas fortes e tormentas. A gente vive no mar, cada um, né, no seu mar. Muito legal. O grande momento. A varanda era batida pelos ventos do mar. As árvores tinham flores que desciam para a morte, com a lentidão das lágrimas. Veleiros seguiam para crepúsculos com as asas cansadas e brancas, se despedindo. O tempo fugia com uma doçura jamais de novo experimentada. Mas o grande momento era quando os meus olhos conseguiam entrar pela noite fresca dos teus olhos. Que coisa, né, gente? Aqui tem toda uma criação de ventos do mar, veleiros se partindo para crepúsculos desconhecidos, né? Ele está numa varanda, né? Ele está numa varanda fresca, né? E o grande momento dele não era nada daquilo, né? Era quando ele estava perto da pessoa amada, né? O grande momento era quando meus olhos conseguem entrar pela noite fresca dos seus olhos. Muito bonito, muito legal. Constelação linguística exemplar, Marisa Timpone. Muito legal isso aqui, muito legal mesmo, né? Tem toda essa a Amada sobrepõe a tudo, claro, com certeza. Foi aquilo que eu já falei da poesia dele, né? Dele falar de amor, né? Então pode o mundo estar fazendo o que tiver que fazer, que o importante realmente é o amor. Isso aqui, né? Os meus olhos conseguem entrar pela noite fresca dos seus olhos, quando a luz dos olhos meus, a luz dos olhos teus resolve se encontrar, como diz Vinícius, né? Ouço uma fonte. Ouço uma fonte. É uma fonte noturna jorrando. É uma fonte perdida no frio. É uma fonte invisível. É um soluço incessante, molhado, cantando. É uma voz lívida, é uma voz caindo na noite densa e áspera. É uma voz que não chama, é uma voz nua,
É uma voz fria, é uma voz sozinha. É a mesma voz, é a mesma queixa, é a mesma angústia, sempre inconsolável. É uma fonte invisível, ferindo o silêncio, gelada, jorrando, perdida na noite. É a vida caindo no tempo. Marisa está dizendo que é meio Arcade esse poema da fonte, com certeza, né? Mas o que aqui ele fala, né, gente, o que aqui ele mostra pra gente mesmo é, né, que existe uma fonte. A fonte está jorrando, né? A fonte está soluçando, a fonte está cantando, é uma fonte lívida, é uma fonte que solta uma voz que não chama, uma voz fria, uma voz sozinha, é uma voz, e a fonte é a vida caindo no tempo. É a passagem da nossa vida, né? Estamos aí passando como essa fonte, né? Fonte que jorra, como a Marisa está dizendo, poeta que se declara, né? Com certeza. A fonte tem muito a ver com saída, com, né, julgar para fora, exteriorizar. Isso é uma coisa importante demais, muito legal demais. Primavera 2. Dia para quem ama. Dia límpido e claro. O azul do céu, o azul da terra, o azul do mar. Dia para quem é feliz e sem tormento. Dia para quem ama e não sofre de amor. Dia para as felicidades inocentes. Em mim, a mocidade acordou violentamente, porque o sol expulsou as trevas e inundou-me. Uma pulsação de vida enche meu ser doentio e incerto. Vejo as águas correndo, vejo a vida e o espaço, vejo as matas e as grandes cidades líricas. Vejo os vergéis em flor. É primavera, é primavera. Desejo de tudo abandonar e sair cantando pelos caminhos. Como eu falei, primavera é vida, né? Primavera é ressurgir, né? Então, ele fala bem nesse dia aqui, né? Que é um dia para quem ama. Importante isso, gente. Dia para quem ama e não sofre de amor, né? Eu acho que o dia para quem ama e sofre de amor é aquele dia nublado, chuvoso, frio, né? Porque aí não é um dia assim de primavera, límpido, maravilhoso, sensacional, né? E tem essa coisa, como a Marisa citou, do cromatismo aqui. Azul do céu, azul da terra, azul do mar, né? Uma cor de alegria, né? Para quem é feliz, sem tormento. E o desejo de abandonar tudo e sair pelo caminho cantando. Olha que legal, né? Eu acho que a vida tinha que ter fundo musical. A gente tinha que sair cantando para tudo que é lugar, né, gente? Muito obrigado, Marisa, né? Esse aqui é um poema maravilhoso que eu achei fantástico, né? Que lua embranqueceu. Que lua embranqueceu os seus cabelos. Não, foram muitas luas.
luas de muitos feitios, luas hoje caducas. Não foi só essa lua, foram muitas, tantas. Não essa pejada lua apenas, que descendo sobre os teus cabelos os tornou tão brancos. Foram inúmeras luas de quem os céus e o mar nem mais se lembram. Muita água de lua lavou os teus cabelos, luas de velórios, magras e curvas, luas de bodas enfeitadas de rendas, luas viajeiras que o vento parecia levar, como veleiros frágeis sobre as águas, luas de velórios de noites brancas, de doenças e agonias envoltas em véu. Foram muitas luas que tornaram brancos os cabelos. Foram as luas dos primeiros bailes, dos primeiros amores, dos primeiros encontros humildes. Foram as luas das vigílias que te ajudaram a embalar, que te ajudaram a fazer dormir os frutos alheios que amaste, com a doçura da tua maternidade irrealizada. Foram muitas luas que fizeram assim brancos os teus cabelos. Maravilhoso, lindo, né? Lindo. Aqui ele fala dos cabelos brancos, né? Provavelmente da esposa, né? E ele vai dizendo, né? Através dessa, como a Marisa falou, desse simbolismo aqui da lua, né? Muitas luas, muito tempo, muitos acontecimentos que passaram e que ela foi envelhecendo e que ela foi ficando cada vez com o cabelo mais branco, né? Então foram muitas, tantas, né? Foram muita água de lua que lavou teu cabelo, né? Velórios, bodas, viagens, né? Doenças, agonias. E importante aqui no final, né? Ele fala que foram as luas das vigílias que te ajudaram a embalar, que te ajudaram a fazer dormir os frutos alheios que amaste, com a doçura da tua maternidade irrealizada. Eles não tiveram filhos, né? Então, também isso, né? Foi ruim para a esposa, né? E de repente ela cuidou de filhos, sobrinhos e etc. E de repente também teve que fazer uma vigília, mas, né? Fez isso com doçura, com a doçura da maternidade irrealizada. Foram muitas luas que fizeram assim brancos os teus cabelos. Né? Tem gente que é a hora, de repente um momento de você escrever alguma coisa e surge uma coisa linda dessa, né? De repente a gente tenta e de repente uma hora qualquer aparece uma poesia maravilhosa. Aqui tem um soneto que ele faz, inclusive alguns versos heptassílabos, né? Soneto. Só preciso de poesia, não quero mais nada, não quero sorrisos, nem luxo, nem fama, nem bruxas, nem bodas, nem gritos de guerra, nem doidos volteios nas danças sensuais. Só aspiro poesia, poesia, e no silêncio, no mundo fechado, no escuro do tempo. A luz da poesia é como uma semente
que na terra morre e logo apodrece, e na vida renasce em flores e frutos. Só poesia, né? Pois é, tem versos aqui, tem versos heptassílabos, versos com 8 sílabas, com 9 sílabas, não tem rima, né? Como estava dentro do movimento modernista, né? Que usava uma forma e transgredia essa forma, né? Vazio. A poesia fugiu do mundo. O amor fugiu do mundo. Restam somente as casas, os bondes, os automóveis, as pessoas, os fios telegráficos estendidos, no céu, os anúncios luminosos. A poesia fugiu do mundo. O amor fugiu do mundo. Restam somente os homens, pequeninos, apressados, egoístas e inúteis. Resta a vida que é preciso viver. Resta a volúpia que é preciso matar. Resta a necessidade de poesia que é preciso contentar. O que ele está dizendo aqui, gente? A poesia fugiu do mundo. O amor fugiu do mundo. Naquela época que ele escreveu isso aqui, ele já estava percebendo essa automatização que nós estamos vivendo, essa correria que nós estamos vivendo. E cadê a poesia, né? Cadê o amor? Só resta casas, fios, telegráficos, né? Homens. Mas está faltando poesia. Está faltando poesia no mundo. Muito bom. Muito bom. Entre os seus sonetos, o de número 5. Noites, estranhas noites, doces noites. A grande rua, lampiões distantes, cães latindo bem longe, muito longe. O andar de um vulto tardo, raramente. Noites, estranhas noites, doces noites, vozes falando, velhas vozes conhecidas, a grande casa, o tanque em que uma cobra enrolada na bica um dia apareceu, a jaqueira de doces frutos moles, grandes, as grades do jardim, os canteiros, as flores, a felicidade inconsciente, a inconsciência feliz. Tudo passou. Estão mudas as vozes para sempre. A casa é outra já. São outros os canteiros e as flores. Só eu sou o mesmo ainda. Não mudei. Aqui ele faz uma viagem ao passado, né, gente? Ele visita a sua infância, ele visita, né, grande rua, lampiões, a jaqueira, a casa, né? De repente ele lembra da cobra que estava dentro da bica, daquela vida, né, do passado, e termina o soneto dizendo: tudo passou. Estão mudas as vozes para sempre.
tudo mudou, tudo cresceu, a casa acabou, né? Provavelmente cortaram a jaqueira, né? E de repente ele fala: só eu sou o mesmo, não mudei. Né? Muito legal, muito legal. Rosângela disse: benditos nossos poetas, nos domingos aqui, pesando-nos. Com certeza, né? E viva a poesia. Muito bom, muito legal, né? Enchendo nossa tarde de domingo com poesias, né? Como eu disse, hoje é a 30ª live da poesia, desse projeto Poesia Brasileira. Ou seja, já discutimos aqui 30 poetas. Muito legal, né? Então vamos lá, que o tempo não nos permite brincar muito, né? Apocalipse. As velas estão abertas como luzes. As ondas crespas cantam porque o vento as afogou. As estrelas estão dependuradas no céu e oscilam. Nós as veremos descer ao mar como lágrimas. As estrelas frias se desprenderão do céu e ficarão boiando, as mãos brancas inertes sobre as águas frias. As estrelas serão arrastadas pelas correntes, boiando nas águas imensas. Seus olhos estarão fechados docemente, e seus seios se elevarão gelados e enormes sobre o escuro do tempo. Neil Chester. Que legal. Neil Chester está dizendo que nunca foi interessado em poesia, mas que está achando legal. Que bom, né? Aqui nessa poesia ele está dizendo, né, o fim, né, de tudo. Mas o céu está caindo, as estrelas vão ser arrastadas, vai tudo acabar, né? E os olhos dela estão fechados, docemente, no escuro do tempo. Né? Poesia é a síntese das almas plenas, segundo a Rosângela Rossi, com certeza, né? Nós temos poesia em tudo que a gente quiser, nós conseguimos ver poesia, né? Tá acabando, Marisa, tá acabando, tá quase. A chuva nos cabelos. A chuva molhava os seus cabelos. A chuva descia sobre os seus cabelos voluptuosamente. A chuva chorava sobre os seus cabelos macios. A chuva penetrava nos seus cabelos profundamente até as raízes. Era uma árvore molhada e coberta de flores. O tempo está ruim, Marisa, provavelmente está caindo por causa disso. Está trovejando muito por aqui também, né? De repente vai chover muito ainda hoje. Que chuva singela e romântica do poema, né, Denise? Muito, muito, né?
Soneto cigano. Lembra-me sempre a viagem, a grande, a estranha viagem. As mulheres brincavam e riam ao pé das enormes fogueiras. Rostos da cor do bronze, olhares misteriosos, as mãos escuras para todos os mistérios. Lembra-me sempre a viagem, as estrelas perdidas, por onde seguíamos, atrás das auroras ingênuas, que corriam cantando e atrás das horas fugidias. Horas que pareciam dançar ao ruído dos pandeiros. Era tudo uma grande inocência e descuido. O futuro sombrio, as ambições, os medos, não me lembro de os ter sentido nesses tempos. Colhíamos então flores e frutos nos caminhos. Amávamos o amor nas morenas mulheres e adormecíamos à mercê dos ventos e das chuvas. Né? Aqui pensando um soneto cigano, né, gente? Então, estão em viagem, o eu lírico está em viagem, né? Através de estradas perdidas, auroras ingênuas, horas fugidias, né? E de repente ele coloca aqui mesmo que o futuro sombrio, as ambições e os medos, né? Mudaram isso tudo. Mudaram isso tudo. A lembrança que ele tem aqui, olha, né, que ele fala na última estrofe, é: colhíamos então flores e frutos nos caminhos, amávamos o amor nas morenas mulheres e adormecíamos à mercê dos ventos e das chuvas. Naquilo que eu disse, por exemplo, no primeiro verso desse soneto, já tem 14 sílabas métricas, né? Mas tem verso aqui que tem 8, tem 9. Então ele não se preocupava muito com essas regras rígidas da poesia, né? Da época do romantismo, do arcadismo, né? Ele era um perfeito membro da segunda fase do modernismo brasileiro. Foi, né, uma pessoa muito importante para a poesia brasileira, mas talvez até por seu envolvimento com a política nacional o tenha feito ficar, né, mais esquecido, vamos dizer assim, né? Então Augusto Frederico Schmidt foi um grande poeta da segunda fase do modernismo brasileiro. Nós estamos encerrando, temos 1 minuto para poder nos despedir aqui, né? Eu quero agradecer todo mundo que esteve na live, que vai assistir essa live depois. Marisa Pontes está dizendo que ele deixava fluir, ele deixava, né, o pensamento sem regras, escrevia sem muitas regras. Eu faço muito isso também na minha poesia, né? Mas versos importantes. Então, como eu falei, né, ele era uma pessoa que falava muito da morte, da ausência, da perda e amor. Um escritor de muita sensibilidade, Denise Doro, muito mesmo. Então, gente, eu quero agradecer a presença de todos. Encerramos essa live, a 30ª live do projeto Poesia Brasileira, e aguardo vocês domingo que vem às 17 horas no meu Instagram para mais uma live a respeito do projeto Poesia Brasileira. Não sei ainda quem que eu vou falar, mas será com certeza um grande poeta. Muito obrigado a todos, bom resto de domingo, fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigado por quem me cumprimentou pelo aniversário, tá? Beijos, fiquem com Deus.